Olá, meu nome é Milena Carolina Salles da Silva, orientada pela professora Iracema da Silva Frazão, e esse trabalho tem como título o Estresse e Depressão entre os discentes da pós-graduação estricto sensu em enfermagem no contexto da Covid-19. Tendo como objetivo geral analisar a associação entre o perfil sociodemográfico, dados laborais e de vida acadêmica e medo da Covid-19 com sintomas de estresse e de depressão nos discentes da pós-graduação estricto sensu em enfermagem, e como objetivos específicos, conhecer o perfil sociodemográfico, dados laborais e de vida acadêmica de estudantes de pós-graduação em enfermagem de uma universidade pública, medir os sintomas de estresse e de depressão através da escala de depressão, ansiedade e estresse, conhecer o score de medo da Covid-19 a partir da escala de medo da Covid-19 e identificar a existência da associação entre o perfil sociodemográfico, dados laborais e de vida acadêmica, medo da Covid-19 e os sintomas de estresse e depressão de pós-graduandos do programa de pós-graduação em enfermagem. A rotina na pós-graduação provoca constantemente situações de estresse. As dificuldades para adaptação às demandas acadêmicas, de vida pessoal, relacional e institucional têm provocado o adoecimento dos pós-graduandos, levando esse grupo ao desenvolvimento de transtornos ansiosos, depressivos e também sintomas relacionados. Além do que, diante do cenário de pandemia da Covid-19, foi necessária uma adaptação rápida, a essa nova forma de ensino, resultando em um nível elevado de estresse. O estresse, por sua vez, acarreta danos à saúde física e emocional, influencia também de forma negativa outras comorbidades, como doenças cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, dores de cabeça e depressão, podendo também agravar o prognóstico da Covid-19. As situações estressoras, por sua vez, elas podem desencadear a depressão, que é definida como um transtorno de humor grave, estando aí entre uma das causas de maior incapacitação social no mundo, prejudicando o rendimento da pessoa e também apresentando risco para o suicídio. Metodologia. Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória censitária com abordagem quantitativa, realizada de forma remota, e a Universidade Federal de Pernambuco, campus Recife, foi a referência acadêmica da pesquisadora. A amostra foi composta por 52 discentes regularmente matriculados nos cursos de mestrado e de doutorado do programa de pós-graduação em enfermagem da UFPE. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados o questionário sociodemográfico, o questionário sobre a vida acadêmica na pós-graduação, o DAS-21 e a escala de medo da Covid-19. O procedimento de coleta de dados foi iniciado apenas após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e o recrutamento dos voluntários foi realizado por busca ativa através de contato por WhatsApp, cedido pela coordenação do programa com autorização dos voluntários. Os participantes responderam os questionários através de um formulário do tipo Google Forms, o qual continha na primeira página o termo de consentimento livre esclarecido. Foi estabelecido contato prévio também individual para explicações sobre o estudo e também sobre a confidencialidade das informações. E a análise de dados foi realizada através do Excel e do SPSS 21. Como resultados, tivemos que dos entrevistados, a maioria era do sexo feminino, com idades aí variando entre 24 e 49 anos. 64,7% estavam cursando o mestrado, 35,3% cursando o doutorado e apenas 26,9% deles recebia bolsa acadêmica. Quanto à percepção dos pós-graduandos em relação ao grau de exigência por parte do programa do orientador, a maioria afirmou sentir cobrança razoável com relação à publicação de artigos em periódicos, participação das tarefas e eventos vinculados ao programa e também participação e apresentação de trabalhos em eventos. Já com relação à obtenção de notas altas nas disciplinas, a maioria afirmou sentir pouca cobrança. E quanto ao grau de preocupação, a maioria afirmou sentir muita preocupação com relação ao medo de perder o emprego, a bolsa de estudos, medo de não conseguir terminar a dissertação, a tese, medo de não conseguir qualificar, ou de defender dentro do prazo, medo também de não ser aprovado na qualificação ou defesa e o medo de ser reprovado também em alguma disciplina. Já com relação ao medo de ter de trocar de orientador, a maioria afirmou não ter preocupação quanto a isso. Quanto ao medo da Covid-19, a maioria afirmou sentir pouco medo. E com relação ao DAS-21, a maioria não apresentou traços depressivos, ansiosos ou de estresse, mas o quadro sugestivo de alteração do estado mental foi identificado em grande parte dos entrevistados. Dos voluntários, 25 pessoas apresentaram algum traço de depressão e de estresse e 22 pessoas apresentaram algum traço de ansiedade.
Concluindo, constatou-se score elevado para estresse, ansiedade e depressão em pós-graduandos de enfermagem, cujo grau variou de leve a extremamente severo. A alta prevalência de pós-graduandos com a saúde mental prejudicada demonstra a necessidade de organização das instituições educacionais para oferecer condições favoráveis de ensino e aprendizagem na pós-graduação, principalmente no formato remoto. Também torna evidente a necessidade de uma reorganização do trabalho desenvolvido pela categoria profissional com carga horária que permita tempo suficiente para a realização do autocuidado e de atividades que promovam o bem-estar físico e mental dos indivíduos. Agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus por sua graça e misericórdia por ter me sustentado até aqui. Agradeço também aos meus familiares, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a minha orientadora e aos pós-graduandos em enfermagem da UFPE.